Bom dia a todos. Bom dia em nome de minha esposa. Gostaria de saudar todas as mulheres, parabenizar cada uma de vocês. O mês de março é um mês que a gente celebra, o Dia da Mulher, mas a gente sabe a importância das mulheres em todos os dias da nossa vida. E Uri, você falando da sua família, eu me comovi aqui porque falar de família realmente mexe. Aí você falou de sua mãe, às vezes eu aqui do lado. Aí quebrou minhas pernas falar da mãe. A gente sabe o quanto é difícil, essa nossa vida política. Então eu queria iniciar minhas palavras agradecendo a Deus, aos meus familiares, e aproveitar que Netão aí faz parte da família, em nome da família Ribeiro, agradecer. Eu digo sempre que eu tenho 3 famílias, a família Miranda, apesar do meu pai não ter o sobrenome Miranda, mas adotou ele nessa política e na minha vida, a família Ribeiro e a família França. Não poderia deixar de agradecer. Quero aqui agradecer ao Dr. Davi, rádio, parabenizar vocês pela sua atitude, doutor, de estar aqui na Câmara. Eu tive o privilégio de, em 2020, ser eleito pela primeira vez, e infelizmente eu nunca tive o privilégio de ver o Executivo numa sessão da Câmara, que eu acho importante. Confesso ao senhor que vai ter algumas sessões que não vai ser nem conveniente o senhor estar, porque, como o Ledo colocou, a gente tem momentos aqui que é realmente bem doce, a gente brinca, mas a gente vai ter momentos que a gente vai realmente, no bom sentido, se pegar por algo que vai desagradar algumas pessoas. Mas eu te parabenizo por essa atitude, e você vai ser representado. Me permita falar você, que a gente tem também um vínculo de amizade, independente da política. Tem uma pessoa que vai nos representar muito bem, que é Luiz Cunha. Ontem mesmo eu falei com o Oséias, eu acho que ele nem sabe o quanto eu tenho uma consideração por você, Luiz. No meu primeiro mandato foi muito difícil, onde eu vim como considerado oposição, que eu detesto isso, até porque a gente fala que nós somos oposição quando a gente está no período de eleição. A partir do momento, isso aqui já foi dito por várias pessoas, que nós somos eleitos, escolhidos pelo povo. Nós não somos oposição nem situação, nós somos pessoas que temos que trabalhar pelo povo. Os 11 vereadores, eles foram escolhidos para representar que eram 29 mil, mas o último censo deu 21 mil e pouco, que até hoje não entendi como que diminuiu tanto, eu acho que está errado. Então, eu naquele meu primeiro mandato, eu sofri dentro da Câmara Municipal. Eu fui sabatinado várias vezes, e uma pessoa que eu não tinha afinidade nenhuma foi o que mais me blindou e me protegeu ali dentro. Foi Luiz. Aprendi muito com ele, até por ser um advogado, mas eu não poderia deixar de agradecer e falar um pouco também da minha história. Tive meu pai por 3 mandatos consecutivos. Meu pai está se recuperando agora também, fazendo radioterapia na próstata. Minha mãe recente quebrou o fêmur. A gente está passando mesmo uma barra bem difícil, mas vamos superar. E meu pai foi vereador por 3 mandatos consecutivos, juntamente com outros que estão aqui, Dino, com o senhor Antônio Padeiro, pai de Marcelo ali. E eram pessoas que, mesmo sendo analfabetos, mas foram pessoas que realmente fizeram muito pela comunidade. Eram pessoas que trabalhavam com o coração. Eles agiam mesmo com o coração, se prejudicavam, passavam dificuldade para não deixar os outros passar dificuldade. Marcelo sabe disso e tantos outros. O Orivaldo também, não poderia deixar de citar, seu Urias Campos. Parabéns, Orivaldo, pelos 100 anos de seu Urias, que foi presidente, vereador, e fez tanto pela nossa comunidade. Em 2004, quando meu pai perdeu a eleição por 9 votos, em 2000 eu me senti culpado.
Para muita gente que às vezes não sabe, apesar de eu ser filho de Iguaí, nasci e me criei aqui, o quanto eu já tenho participação lá atrás no esporte, na cultura, na educação, no social. A primeira equipe de futsal feminina em Iguaí, ela existia as atividades na escola, mesmo assim era bem restrito, né? Porque tinha aquela questão da mulher não pode jogar futebol, às vezes partia até dos próprios pais. E a primeira equipe de futsal feminina em Iguaí montada, ela foi montada por mim. Nós participamos de competições fora, a prova viva, o Olivaldo foi quem me colocou no ginásio, me deu a oportunidade, me fez eu gostar do esporte, me tornei árbitro federado desde 2004 na Federação Baiana. As primeiras oportunidades veio para o Sabino, no mandato desde 2020, a gente trabalhando nos jogos na roça, né, Sabino, no meio rural. E eu acabei sendo inserido dentro desse processo do esporte e montei a primeira equipe. Aí você fala, por que tu está falando isso, Ney? Meu pai perdeu por 9 votos, eu conduzia 16 meninas e eu, em momento algum, eu pedi voto a nenhuma delas. Se alguma delas votarem meu pai, votou por conta própria, porque eu não misturava as coisas e não misturo até hoje. E eu me sinto culpado, porque talvez se eu tivesse pedido voto, 9 delas poderiam ter votado em meu pai. E ele talvez estaria no mandato, mas Deus tem um propósito na vida de cada um e sabe o momento certo, que é para seguir e que é para você deixar. E isso vai acontecer com a gente. Vai chegar um momento aqui, a Nedinho hoje é o mais experiente, com 6 mandatos, mas vai chegar um momento como o Luiz decidiu que ele vai preferir seguir por um outro caminho e não mais por ser vereador. E aí em 2004 surgiu essa ideia de que Ney Miranda fosse candidato. E eu não quis, não me senti preparado. Fui trabalhar fora de Iguaí, fiquei praticamente 10 anos fora. E voltei em 2012 com muito mais conhecimento, com muito mais amadurecido, muito mais, na gíria que a gente fala, muito mais cascudo. E aí a gente partiu a ideia, que eu não poderia deixar de falar aqui, de um considerado na época, né, Dioclésio? Como os meninos malucos, que não tinham noção do que estava fazendo. 2014, juntamente com o Dioclésio e tantos outros, Mateusão, Ronexo, Berg e tantas outras pessoas, Adilto, a gente iniciou com um grupo de 15 pessoas, aproximadamente. Aí nós pegamos o partido PSB, e começamos um trabalho de conscientização. Em 2014, eu já fui inserido no ano seguinte, 2015, 2014, foi Dioclésio, junto com o Tida, outro pessoal. E a gente, Lúcia, assim como você falou das mulheres, Wanda citou, a gente também era criticado pela comunidade e por pessoas da política, que diziam que a gente estava querendo brincar de fazer política. 2016, doutor Davi, a gente fazendo um trabalho de conscientização de não a venda de voto, visitamos todas as comunidades, se eu não me engano são 42, mais ou menos, mais de 40 comunidades, e a gente fazendo esse trabalho, aí veio a cobrança. Por que vocês não dão a opção do voto, já que vocês fazem um trabalho tão bacana de conscientização, e a gente tem sempre que votar na velha política? Aí, os meninos malucos decidiram lançar 3 candidatos, onde eu, naquela oportunidade, fui o mais votado. Em momento algum, saí para o meio rural para pedir voto, mas não alcançamos nosso objetivo. Faltamos 100 e poucos votos para alcançar. Aí veio 2020, a gente já mais amadurecido, continuamos nosso trabalho, desde os projetos, Cinema na Praça, Amigos da Natureza, o Água Cristalina, hoje está aí com o Dioclésio. Ele é uma sequência do trabalho que nós fizemos lá atrás. Nós chegamos a ter 1.500 mudas de reflorestamento nas nossas casas. E a gente fazia dentro da nossa própria casa. A gente doava para o pessoal fazer reflorestamento, o Amigos da Natureza. E aí veio a oportunidade, a gente também amadureceu mais e nós colocamos um grupo maior. E graças a Deus eu tive a oportunidade. Como muito disseram, eu entrei pela janela e entrei com muito orgulho. Mas o que eu quero dizer com isso? Que aqueles meninos, que as pessoas diziam que queriam brincar, hoje nós temos nessa gestão atual 4 pessoas trabalhando pelo povo de Iguaí. Além de Ney Miranda reeleito, e tive aí algo que jamais aconteceu em Iguaí, numa sequência, alguém aumentar a votação no mandato, que a gente sabe que é difícil. Um vereador, quando ele é eleito, um político, isso é estatística, ele só tem 40% da sua votação na votação seguinte, então ele tem que reconquistar os outros 60%.
e eu fui reeleito com praticamente o dobro do voto. E além disso, nós temos dessa brincadeira lá atrás, Dioclésio, secretário de Meio Ambiente, Adildo, secretário de Agricultura, e Mateusão, hoje secretário de Infraestrutura. Então, onde eu quero chegar com isso, Wilson, você falou da mulher, e eu digo a todos, nem só as mulheres, tudo é possível. Nada é por acaso. Tudo que acontece na vida da gente, quando você faz com dedicação, aí vem nas palavras de Yuri, você faz com prazer, tudo é possível. Acho que ninguém acreditava, principalmente o pessoal da velha política, que nem Miranda, muitos diziam que eu não teria 200 votos. Fui eleito em 2020 com 266, graças ao povo, ao reconhecimento, às minhas famílias e meus amigos, eu tive 486 votos. Quase que dobrei a votação. Então, eu quero dizer isso, que o que Lúcio falou é importante. Cada um aqui tem uma missão e a gente precisa fazer as coisas com amor, com respeito. Eu sou uma pessoa que não apareço muito nessa questão no dia a dia. Tem gente que fala, como é que um cara desse foi eleito? As pessoas estão acostumadas com assistencialismo, com você pagar cachaça, irmão. Eu não pago nada de vício para ninguém. Quem tem seus vícios, que sustente. Minha mãe, quando fumava, pedia dinheiro para comprar cigarro, não dava. Não é por ser ruim, é porque eu acho. E a gente, como vereador, eu vejo o Neto e tantos outros, a gente faz, não é por ser vereador. É porque a gente é como cidadão. Se uma pessoa me pedir algo e falar assim, tu é vereador, eu quero que você me dê isso, eu não dou. Se pediu pela necessidade, eu ajudo. Então, eu gostaria sim de agradecer, não poderia de deixar aqui meus sentimentos à família de Welton Amado, mandei mensagem para ele ontem. Raramente as que vocês me veem em velório, eu tenho uma dificuldade enorme. O último velório que eu fui foi do meu avô, há 13 anos atrás, me arrependi profundamente, porque eu tenho essa dificuldade de lembrar da pessoa da última vez que eu vi ou que eu a vi. E Zequinha, como foi uma pessoa que sempre foi muito carinhosa, e aí, Zeca, eu não quis ter esse desprazer de estar lembrando de Zequinha no caixão. Mandei uma mensagem para o Welton, porque eu tenho essa profunda dificuldade, eu até vou no velório, mas não gosto de olhar. Falando do espaço, Robério, mesmo que nós não estamos no nosso espaço, né, que a gente quer, que é a Câmara Municipal, e te parabenizar pela reforma, mas eu gostei da ideia, até porque na gestão passada eu levei esse projeto para a Câmara, que foi uma ideia nossa lá de trás, da sessão itinerante, e vou retornar com esse projeto. Não fui ouvido por 4 anos pela gestão anterior, para que dessa forma aqui a gente leve essas sessões para os distritos, e que faça na escola em Guaibi, Biporanga, né, em algumas regiões, e eu vou te pedir desde já que abrace isso para a gente levar para as pessoas ele entender como é que funciona o processo da Câmara, porque tem muita gente que não sabe de fato a função do vereador, como é conduzida uma sessão. Tem pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. De repente, um dia fazer lá no MST, não, onde tem um lugar que aglomera um número maior de pessoas, e eu vou estar levando esse projeto para a Câmara novamente, porque achei bacana. Eu sei que a gente não está no lugar ideal, mas ficou um lugar acolhedor, né, e a gente não poderia. Falando um pouquinho do SAMU, doutor Davi, também levei essa indicação no ano passado, foi aprovada pelos colegas, a gente não foi ouvido, então parabéns, viu, por estar buscando esse SAMU, que é muito importante para a nossa comunidade. Para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre esse projeto. Eu vou falar agora porque daqui a pouco só vou votar. Vou votar sim no projeto. Mas como a gente falou, a gente vai ter momentos aqui que a gente às vezes vai desagradar alguém, né? E mesmo sendo uma pessoa que seguiu com o doutor Davi, o primeiro grande evento do doutor Davi, a gente abriu as portas da nossa casa. Foi um evento lindo, que eu lembro da oportunidade que eu abracei ele e falei assim, vai dar certo. O público do lado de fora, esperando por ele na casa dele. E foi um evento bacana, ainda no mês de maio, né? Mas vai ter momentos aqui que a gente vai cobrar. Fui abordado sábado, interessante, por um cara, falou, soube que você já está com o Rony. Por conta de um vídeo que eu fiz fazendo uma cobrança ao doutor Davi. E farei. Eu tenho algo comigo que eu sempre faço o seguinte: primeiro eu procuro a pessoa do setor. Se não for correspondido, aí se eu tiver que ir para a rede social, eu vou para a rede social, porque eu quero seguir sendo transparente, e foi por isso que as pessoas me reelegeram. Inclusive, tem pessoas aqui que, em um único projeto que eu não votei na gestão passada, foi um projeto que ele veio irregular, ele veio cheio de vício.
e nem só eu, como vários vereadores. Nós deixamos de votar, que foi os projetos dos agentes de saúde, e eu fui contestado. Agora você não vota porque você é de Davi. Eu não votei porque tinha vícios. E depois o doutor Davi cumpriu com o piso, e se ele não tivesse cumprido, eu estaria agora aqui e estarei cobrando se ele não cumprir com o piso dos outros também. Então nós não votamos, né, Luiz? Porque o projeto estava cheio de vício e ia causar problema tanto para nós, para essa Câmara atual, como para o atual gestor. Então assim, eu recebi esse projeto também ontem à noite. Eu acho que isso tem que ser com antecedência, porque a gente precisa voltar no que a gente está sabendo, o que a gente está fazendo. Já aconteceu uma vez com a gestão anterior, de a gente tem que parar uma sessão para ler um projeto por conta disso. Então eu peço ao Executivo, à Câmara Municipal, que antecipe. Não é porque a gente aqui é chato, é porque a gente precisa fazer de forma correta para não estar prejudicando ninguém. Porque a gente pode voltar no escuro e ter algo aqui que talvez vá prejudicar a sociedade lá na frente, como já aconteceu em outras gestões, que tem algo hoje que prejudica a nossa cidade e que ficou crônico, não tem como voltar atrás. O mais, te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Sei que não vai ser fácil esse seu trabalho aí, pode contar comigo também. A gente, como eu falei, no processo, cada um corre, né, em busca do seu, mas agora a gente tem que estar unido um pelo outro. Eu sei que tem muita gente que às vezes me olha diferente, achando que eu sou um cara chato, mas eu digo sempre, a pessoa que não conseguir conviver comigo, acho que não vai conseguir conviver com mais ninguém. Eu sou um cara muito puro, sou verdadeiro, às vezes peco de falar a verdade e às vezes por não segurar algumas palavras no momento que eu teria que segurar. Mas eu sou muito verdadeiro, gosto disso e não me importo também do que as pessoas imaginam ao contrário de mim. Eu sei que eu faço o meu melhor e dou o meu melhor pelo povo de Iguaí, vou continuar cobrando, nem só o doutor Davi, como os secretários, e o que tiver que a gente cobrar dentro da Câmara também nós vamos, mas tudo com um objetivo único, que é ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado, desculpa me alongar um pouco, mas é necessário.